Primeiro eu queria agradecer o convite do Gilberto e do pessoal que organizou o evento. A gente sabe que é difícil reunir o pessoal numa sexta-feira, num sábado, mas parabéns pessoal aí. Eu fico bem contente porque é um assunto que eu gosto de falar, apesar da toda a minha experiência ser com vaca, eu costumo falar que eu penso em vaca. Qualquer coisa na minha vida, se eu conversar com uma amiga minha que está grávida, eu vou fazer algum relacionamento com vaca. Então assim, eu sou doutrinado a pensar em vaca. Eu vou tentar falar para vocês um pouco de ovino, ou de caprino, ou de pequenos ruminantes. A grande vantagem é que a vaca e a cabra de leite vai ser muito, nutricionalmente falando, vai ser muito parecido. Então o que facilita o meu trabalho e facilita o entendimento de vocês. A ovelha, a gente vai estar relacionada mais com uma vaca de corte. Aí eu pensando em vaca de novo. Então, pensando em produção ovina no Brasil, eu vou chutar um número aqui, mas eu vou falar 95%, 90% vai ser para carne. Qual que é a produção de leite de ovino no Brasil? Você tem ideia de proporção? É bem pequeno, né, comparado com corte. Por animal. Não por animal dia, mas eu falo em proporção leite e corte de ovino. Por curiosidade, tem a mãe do amigo meu de empresa ganhou um prêmio agora na França de melhor queijo de ovelha do mundo. E ela mora em Santa Catarina, faz queijo de ovelha aqui no Brasil. Então, assim, é um negócio que está aumentando. Mas, vindo para o assunto que a gente vai falar, por que a gente usa gordura protegida? O que é isso? Se você pegar nos últimos 10, 20 anos aí, tem o crescimento exponencial, várias novas fábricas foram montadas no Brasil para produzir os chamados sabor de cálcio. Então assim, a nutrição lipídica dos ruminantes tem aumentado o interesse e o conhecimento nos últimos anos. E aí a gente vai focar um pouquinho desses assuntos. Então assim, por que a gente suplementa gordura? Os lipídios, eles vão entrar como uma das 6 classes de nutrientes normais, como a água, a proteína, carboidrato. Ele é um nutriente. Se pensar, o lipídio em si, ele é um nutriente. Só que ele é um nutriente que ele vai ter diversas interações com outros nutrientes. Então, por exemplo, o lipídio pode influenciar a nutrição de carboidrato, que a gente está falando aqui nessa linha de energia. Então, por que a gente oferece gordura para os ruminantes? Primeiro é aumentar a densidade energética da dieta. Então você pega uma ovelha que está no pré-parto, ou uma vaca no pré-parto, ou uma cabra no pré-parto, você está começando a preparar esse animal para o parto. Logo que o animal pariu, você quer aumentar a produção de leite. Pensando na cabra leiteira, e a mesma associação que a gente faz com a vaca, ela pare, ela não consegue comer todo o nutriente que ela precisa. E por isso ela começa a mobilizar a gordura corporal. Então, adensando a dieta, a gente vai atuar nessa fase da cabra leiteira. E aí aumentar a produção de leite, aumentar a ganho de peso, a gente está aumentando a densidade energética da dieta, aumentar a eficiência alimentar, e a gente consegue reduzir a emissão de carbono. Somando esses dois aqui, a gente consegue adensar a dieta e manipular, muitas vezes, a fermentação ruminal. Aumentar a eficiência e diminuir a emissão de metano. Nisso aqui, tem um particionamento de nutrientes que o animal tem quando a gente fornece gordura. A gente vai ver mais para frente. Pensando em energia bruta, se eu pegar lá 1 kg de gordura ou 1 kg de milho, jogo numa bomba calorimétrica, fornecendo gordura, a gente tem um valor, uma vantagem de 2 para 1, mais ou menos. Ou seja, 1 kg de óleo vai ter 2 vezes mais energia do que 1 kg de milho. Isso pensando em energia bruta. Só que pensando em energia bruta, a gente está desconsiderando um fator importante, que é o incremento calórico. O que é o incremento calórico? É a quantidade de energia, bom, o pessoal que já fez nutrição está falando de novo, mas o incremento calórico é a quantidade de energia gerada
para a digestão e absorção de um certo nutriente. O incremento calórico quando o animal come 1 kg de milho é muito maior do que quando come gordura. Então isso que leva a vantagem, uma vantagem maior para a gordura. Então se a gente pegar, considerando o incremento calórico, e aí a gente vai considerar a energia líquida de lactação, a energia líquida de lactação de 1 kg de milho é 1,88 megacalorias. 1 kg de óleo vai ser 5,6. Então a vantagem que era de 2 para 1, já passou 3 para 1. Isso a gente pensando pura e simplesmente em energia. Essa diferença, se a gente substituir, essas contas foram feitas com vaca, e aí vai variar porque a composição do leite é um pouco diferente, mas para a cabra vai ser bem parecida. Mas pensando na vaca, a substituição de 1 kg de milho por 1 kg de gordura tem o potencial para produzir quase 3 kg de leite. Então esse é o adensamento. Com o mesmo volume de alimento, a gente tem, energeticamente falando, potencial para produzir 3 vezes mais leite. Então essa é uma das grandes vantagens da gordura. E o incremento calórico, se a gente pensar em, agora a gente está começando o período maior, em período de estresse térmico para animais leiteiros, que sofrem mais com estresse térmico, o incremento calórico é muito forte. Então a gente usa a gordura como estratégia para diminuir o estresse do animal no verão. Tá? Um potencial a mais para fornecer gordura para o animal no verão. Você diminui o incremento calórico do animal. Só que nem toda gordura é igual. A gente fala gordura é um termo muito genérico, né? Porque o que é a gordura? A gordura ela é composta de ácidos graxos. Então, e nem todos os ácidos graxos não são iguais. É a mesma coisa a gente falar dos aminoácidos. Por exemplo, os aminoácidos formam blocos para a síntese de uma proteína, os ácidos graxos vão formar uma determinada gordura, ou são componentes de uma determinada gordura. E aí a gente vai ver durante a apresentação que eles fazem toda a diferença. Vai ter funções diferentes dependendo do tipo de ácido graxo. A mesma coisa que o médico vai lá, o geriatra vai lá para sua avó e manda ela tomar ômega 3. Por que ela não manda tomar óleo de dendê? É por causa do perfil de ácido graxo. Eu adoro dendê, tá? Então as gorduras elas vão variar. As fontes de gordura, né? Com a composição dos ácidos graxos e o teor de ácido graxo. Pensando em composição, a composição básica que a gente falar é, e aí vai entrar um pouquinho na bioquímica. Eu vou tentar não falar muito de bioquímica numa sexta-feira, 8 horas da noite, mas não tem como. Os ácidos graxos, numa classificação bem básica e bioquímica, eles podem ser divididos em saturados ou insaturados. E o que é essa divisão? É só essa ligação aqui. Então se a gente pensar que essa é uma cadeia retilínea, que não tem dupla ligação entre os átomos de carbono, e aqui a gente tem uma dupla ligação. Essa dupla ligação vai fazer toda a diferença no metabolismo do animal. Então, e aí a gente tem exemplos aqui, o ácido palmítico, o ácido esteárico, que são os dois principais ácidos graxos de cadeia média e longa que a gente vai encontrar nos ingredientes. E os insaturados, tem aqui o oleico, que vai ser principalmente encontrado em azeite, linoleico vai estar presente muito em soja, milho, e o linolênico, soja vai ter um pouco, ou aí o principal característica vai ser a linhaça. Pensando no ruminante, o rumen ele tem uma aversão, ou as bactérias do rumen têm uma certa aversão para o ácido graxo insaturado. Eles são tóxicos para a bactéria, diminui o crescimento, então tem toda uma atividade ruminal. E a bactéria vai tentar fazer esse ácido graxo virar esse, que a gente vai ver mais para frente. Pensando nos ingredientes, então a gente tem aqui as forragens e o perfil de ácido graxo, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas a gente não preocupa com o perfil de ácido graxo de forragem, porque a quantidade, a proporção de ácido graxo no alimento, a proporção da matéria seca, de gordura em si, de lipídio, é muito baixa. Então a gente não preocupa no perfil em si. E a gente vai pensar nas fontes que tem mais
gordura. Então, ele pega o caroço de algodão, o óleo de soja, as gorduras protegidas, então tem de palma e de soja. E a gente vê que o perfil varia. Então, se tem aqui os ácidos graxos, então se a gente pega a comparação desses dois aqui, uma gordura bypass de palma ou uma de soja, a proporção de ácido graxo é mais ou menos a mesma, 82%. Só que de soja tem 16% de ácido palmítico. A de palma já tem de 40 a 90, dependendo da fonte, dependendo do sistema de manufaturação. Já o esteárico tem mais ou menos a mesma proporção. Só que os insaturados aqui, a soja tem muito mais do que a palma. Nutricionalmente, a gente vai ver que não tem diferença entre o ácido graxo, ou seja, 1 kg de ácido graxo, 1 kg de óleo de palma ou 1 kg de óleo de soja, nutricionalmente ou energeticamente, melhor falando, ele vai ter em torno aí das 9,5 quilocalorias por quilo. Então assim, nutricionalmente, pensando em energia, energeticamente falando, é a mesma coisa, você dá 1 kg de óleo de soja para uma ovelha, ou 1 kg de óleo de palma, ou 1 kg de sebo. Vai variar um pouquinho a digestibilidade de cada ácido graxo, mas energeticamente vai ser a mesma coisa. Aí a gente vai ver mais para frente que é o efeito nutracêutico desse ácido graxo que vai fazer a diferença no animal. E aí a gente volta no exemplo da sua avó que toma o ômega 3. Então é esse efeito nutracêutico, ou a mulher grávida. Então, na verdade eu tomo também, acho que todo mundo deveria tomar. Então, assim, esse efeito nutracêutico que vai fazer toda a diferença do perfil de ácido graxo. E aí tem um pouco de limitação de uso, excesso de ácido graxo, você vai diminuir ingestão de matéria seca, excesso de ácido graxo na dieta, você pode ter uma interação com digestibilidade de fibra. As gorduras protegidas em si, um dos motivos que eles criaram esse produto é diminuir essa interação no rumen. Então a gente oferece um sabão de cálcio, por exemplo, com a intenção de diminuir essa interação com o rumen. Mas assim, em excesso também não dá, porque não é só o efeito nutricional do rumen, por exemplo. A gente tem os efeitos nutricionais ou de controle de ingestão, por exemplo, de saciedade, estímulo neuropeptídeo Y. Então tem todos os outros fatores que vão fazer com que um excesso de gordura na dieta diminua o consumo de matéria seca. Pode reduzir a digestibilidade de carboidrato do rumen, principalmente os óleos, porque tem são mais ativos no rumen. O sabão de cálcio diminui, então as gorduras protegidas, independente da forma com que ela é protegida, e na verdade esse termo protegido, para mim, ele é erroneamente usado, porque ela não é protegida, você não protege ela. Na verdade, você pega uma gordura e faz ela um sabão. Na verdade, você pega o sabão da sua avó. O que é o sabão que a sua avó fazia lá no... É gordura e soda. É aquela gordura de fritura velha e soda. Porque a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Então, você pega um óleo, põe cálcio, você forma um sabão. Esse sabão, ele deixa ele menos ativo no rumen. Então a gente tem uma passagem para o abomaso melhor, mas ela não é protegida. Proteger se a gente encapsulasse ou fizesse algum outro mecanismo que realmente não vai ter ação da bactéria, não vai ter ação, mas não, ela é semi-protegida. E concentração de gordura mal ajustada. Isso aqui está mais relacionado com a formulação da dieta em si do que com o alimento no geral. E aí, como que a gente vai explicar a performance? Pensando em performance aqui, a gente vai falar basicamente de produção de leite. Então, aqui vai ter uma vaca, mas vocês pensem na cabra leiteira, que vai ser praticamente o mesmo efeito. A vaca, ou o ruminante, a ovelha, a lhama, ela tem aquela caixinha de surpresa, que é a que a gente gosta, que é o rumen. Então, no rumen, o ácido graxo que o animal ingere é diferente do ácido graxo que ela absorve. Volume, gramas por si, é a mesma coisa. Só que se a gente pegar, por exemplo, aqui uma dieta, e esse eu usei a vaca porque o modelo do ruminante,
do bovino é mais estabelecido, então a gente tem mais conhecimento em taxa de passagem, biohidrogenação, tudo da vaca. Então a gente pegou uma dieta típica aqui com 50% forragem, 50% concentrado, sem suplementação de gordura. Essa dieta, esse animal consumiu acho que 24 quilos de matéria seca. Ela consumiu 160 gramas de ácido esteárico, 81 de oleico, aqui linoleico e linolênico. Só que no rumen ela não vai absorver isso aqui. Se a gente olhar o que chegou no intestino dessa vaca para ser absorvido, olha aqui o esteárico. De 16 gramas que ela comeu, passou para 257. Não é que as bactérias criaram uma gordura no rumen dessa vaca. Se a gente olhar aqui o linoleico, ela comeu 216 gramas e absorveu 18. Então, ela tem uma interconversão, que é o que a gente chama de biohidrogenação dos ácidos graxos. Então, ela transformou o linoleico, ou ela transformou os ácidos graxos insaturados em ácidos graxos saturados. Porque o ácido graxo insaturado é tóxico para a bactéria. Ele diminui o crescimento, diminui a viabilidade de bactéria. Isso é uma questão de sobrevivência da bactéria. Ela pega um composto que é tóxico para ela, transforma em um composto que é menos tóxico. Essa é a questão de sobrevivência. E nisso tem todo o efeito do animal. Então a gente forneceu uma dieta rica em ácido graxo insaturado e ela absorveu uma dieta rica em ácido graxo saturado. Energeticamente falando, é quase a mesma coisa. Nutraceuticamente falando, mudou tudo. E isso é o que ocorre no rumen. Eu também não vou perder muito tempo aqui nas etapas de biohidrogenação, mas o ácido linoleico ele sofre primeiro uma isomerase, depois uma redutase, ou seja, de forma que o linoleico vai ser transformado em esteárico. Isso é uma biohidrogenação normal. Alguns fatores como alto amido, baixo pH, uso de ionóforo, vai ter uma via alternativa da biohidrogenação normal. Essa via alternativa vai, em vez da gente ter aqui o CLA cis9 trans 11, a gente tem o CLA trans 10. Esse composto aqui, ele que é o responsável pela grande que o pessoal chama de depressão da gordura no leite. Que a gente vai ver aqui para frente, ele é um potente inibidor da síntese de gordura no leite. Poucas gramas desse composto na dieta de uma vaca ou de uma cabra leiteira vai fazer, você pega a composição do leite de uma vaca aí de 3,6% de gordura, quando ela tem CLA de 3,6, ela vai cair para 2,5. Então a síntese de gordura na glândula mamária vai ser altamente inibida quando tem esse composto CLA. E aí, várias outras, acidose e outros, eles são pré-requisitos, não é que causa. Ele é porque acontece o selecionamento de bactéria e aí desvia aquela via, que a gente viu. Voltando aqui E aí, voltando para a bioquímica de novo, como que acontece a síntese da gordura no leite na glândula mamária? Se a gente observar, 50% da gordura ela vai ser de ácidos graxos pré-formados. O que são esses ácidos graxos pré-formados? É a gordura da dieta, é a gordura de bactéria ruminal, é a mobilização de gordura corporal. Então esses ácidos graxos pré-formados, eles já vêm pronto. O animal não tem que fazer nada para que tenha esse ácido graxo. Então isso vai ter 50% da gordura que o animal secreta no leite. Os outros 50%, eles são sintetizados, ó, aqui tem a síntese de novo, na glândula mamária. E aí, são nesse 50% aqui que o CLA vai atuar. Ou seja, na diminuição da síntese desse ácido graxo na gordura do leite, que é a lipogênese. Bom, eu não vou descrever essa via metabólica,
mas eu queria que vocês vissem essas enzimas aqui. Ácido graxo sintase, a acetil-CoA sintetase, que elas são enzimas cruciais na síntese da gordura do leite. E aí foi aqui que eles descobriram que quando eles forneceram os trans, as gorduras trans para a vaca, eles viram a diminuição na síntese da gordura no leite. E aí, mais para frente, eles coletaram a amostra da glândula mamária e foram ver a expressão do RNA dessas enzimas, e eles viram que ácido graxo sintase, a acetil-CoA sintetase, ácido graxo sintase e a delta-desaturase, todas elas, aqui, a expressão delas é quase 60% do normal. Então, assim, a gente pegou o controle como padrão e mediu as vacas que tinham alimentado o CLA, então 50%. Ou seja, fornecer certos tipos de ácidos graxos, ela vai causar uma depressão da gordura no leite. E aí a gente pega e toma o CLA como benéfico. Talvez para a síntese de gordura corporal também seja. E aí o que a gente faz? A gente tenta proteger essa gordura, que é aí que vem a história do sabão de cálcio. Então a gente aqui tem um triglicerídeo normal, uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos. A gente tira esse glicerol, coloca um cálcio. E aqui a gente formou o sabão. Então a gente tem, em vez de 3 ácidos graxos, a gente tem 2 ligados no cálcio. Então essa é a diferença. A gente transformando daqui para cá, a gente deixa essa molécula mais estável, sofrendo menos efeito de bactéria ruminal. Então essa aqui é o que a gente chama de gordura protegida. Essa foi a reação que a sua avó fez lá há muito tempo atrás, fazer o sabão com a soda e a gordura. É aqui que a gente fez. Só que dependendo nem todo o produto vai ter a mesma estabilidade. Você pega, por exemplo, um sabão de cálcio de óleo de soja, o pKa dele é 7. Vocês sabem o que é o pKa? Voltar na bioquímica de novo é sacanagem, né? Mas o pKa é o pH do meio, onde 50% da solução é dissociada. Ou seja, com o pKa do sabão de soja, sabão de cálcio de óleo de soja, 7, quer dizer que no ambiente onde o pH for 7, ele vai estar dissociado. Qual que é o pH do rumen, normal do pH do rumen de uma cabra? Vai ser neutro, né? Vai ser assim, idealmente vai ser em torno de 6 e pouquinho, né? 6,8. Muito próximo disso aqui. Ou seja, o sabão pensando na nutrição da cabra leiteira, o sabão de cálcio de soja não é muito eficiente, porque ele vai dissociar no rumen. E aí por isso que a gente usa para animais leiteiros o de palma, porque o pKa dele é mais baixo. Na média, se uma vaca ou uma cabra tiver com pH do rumen 4,5, você está com problema. Então a acidose morreu. Então assim, é mais difícil, a constante de dissociação vai ser muito menor quando a gente usa um óleo de palma. Então por isso, o melhor efeito que a gente tem, às vezes, em performance, em animais leiteiros, com sabão de cálcio de palma comparado com sabão de cálcio de soja. Esse vai ser um dos efeitos, o pKa do produto. E aí, vendo aqui um efeito de produção, assim, não peguei muitos trabalhos de produção de leite, mas esse é o estudo que o pessoal da Exalc fez, com vaca a pasto, eles forneceram 400 gramas por animal dia de sabão de cálcio, que para vaca é considerado alto. Para ovino, o Gilberto usa em proporção de ingestão de matéria seca, o Gilberto usa taxas bem mais altas do que a gente usa em vaca. O ovino ele é, entre aspas, mais resistente ao fornecimento de gordura, ele passa melhor com mais gordura do que a vaca. Mas a gente vê que o fornecimento de 400 gramas de sabão de cálcio de óleo de palma proporcionou um aumento em produção de leite em torno de 3, quase 4 quilos, sem mudar a composição e sem mudar a composição corporal das vacas.
Ótimo, né? Beleza. Mas o mais interessante desse estudo não são esses 3 litros aqui. Esse estudo ele foi conduzido do dia 15 após parto, 15 dias pós-parto, até 100 dias. O interessante desse estudo é o efeito residual que a gordura tem. Os animais foram fornecidos do dia 15 ao dia 105. Do dia 106 ao do dia 280, ou seja, pega aí mais 180 dias, a gente ainda observa esse aumento na produção. Na média, 2,4 quilos a mais. Aqui aqui a dieta era exatamente igual, o consumo era exatamente igual. Esse é um efeito residual que o animal tem quando fornece gordura. O fornecimento de gordura para uma vaca, uma cabra, ela tem o particionamento de nutrientes, que é o animal que vai definir para onde ela vai colocar aquela energia extra, e os animais selecionados para a produção de leite vai colocar para a síntese de leite. E esse particionamento tem um efeito residual por alternar a expressão de vários genes, tanto na glândula mamária quanto no fígado, que mantém essa síntese de leite por mais tempo. E aqui, em vaca, mas no geral, as respostas em animal em pastejo de 3 a 4 litros e animal confinado e gestão de menos 1 kg de gestão de matéria seca com 1,2 kg a mais. Então, melhora a eficiência. Isso a gente vê também nos trabalhos com cabra. Mesma ideia. Então, assim, quanto mais limitante o sistema, ou seja, quanto mais o animal sofre nutricionalmente, quanto menos nutrido ele é, maior vai ser a resposta, a proporção, ou seja, está faltando mais. A resposta maior em período de estresse, como a gente falou do estresse térmico, ela tem um maior efeito. Terço inicial de lactação, maior resposta, aumentar o pico. Quanto maior o pico, maior a lactação total. E em sistema de dificuldade de forragem, fornece mais para o terço final de lactação. Lembrando que vacas ou cabras, quando fornece do meio para o final da lactação, pelo particionamento de nutrientes, a tendência é o animal engordar mais e produzir menos leite. Então a gente tem que ter isso em mente e é uma estratégia nutricional. E aí vamos entrar agora na parte que eu particularmente gosto mais, que é o efeito nutracêutico da gordura, ou do lipídio, ou do ácido graxo. E aí vem a pergunta: será que todos os ácidos graxos são iguais? Acho que eu já respondi antes, né? Então perdeu a graça. Não, eles não são iguais. A gente pensar em reprodução, e aí eu vou pedir desculpa de novo, que todos os meus dados com reprodução são com vaca, mas a gente pode extrapolar para o pequeno ruminante também. O fato de fornecer gordura por si só, independente do ácido graxo, ele aumentou a taxa de prenhez na primeira inseminação, de 45 para 49. Então assim, a gente tem 4 pontos percentuais de taxa de prenhez. Isso é muito. E em ovinos, por exemplo, a gente vê aumento em prolificidade, aumento no feto. Tem outros, a gente vai chegar na ovelha gestante depois, mas tem uns efeitos também que são interessantes. Um estudo que eles fizeram na década de 60, eles pegaram duas vacas, dois grupos de vacas, e sincronizaram. Um grupo comia gordura, outro grupo não comia gordura. E eles foram lá, sincronizaram, a vaca ovulou. No dia 15 do ciclo, todas as vacas tinham CL, ou tinham um corpo lúteo funcional, ou seja, produziam progesterona. E eles foram lá e fizeram ovarectomia nessas vacas. Ou seja, elas tiraram a fonte de síntese de progesterona dessa vaca. Só que eles fizeram a ovarectomia e continuaram medindo a progesterona no sangue das vacas. E eles observaram que as vacas que comiam gordura tiveram progesterona sanguínea por muito mais tempo. Ou seja, o fornecimento de gordura pro ruminante
ele diminui o que o pessoal chama de clearance de progesterona, ou seja, ele diminui o metabolismo hepático da progesterona. E esse pode ser um dos efeitos que a gordura por si só melhora a prenhez. Então ela melhora o status de progesterona do animal. E aí a gente entra no perfil de ácido graxo. Então a gente tem aqui dois tratamentos, um com baixo ácido linoleico, outro com alto ácido linoleico. E a gente vê os índices de reprodução. Então a gente tem aqui taxa de fertilização maior, número de espermatozoides acessório maior e a produção de embriões no geral também maior. Então, voltando à pergunta, todos os ácidos graxos são iguais? Não, a gente vê que ácido graxo insaturado, no geral, é melhor para a reprodução do que ácido graxo saturado. Outro estudo também com taxa de tal que um sabão de cálcio de óleo de palma, um sabão de cálcio insaturado que rico em linoleico, a gente vê que as taxas de prenhez são diferentes, tanto no dia 27 quanto no dia 41. Mais um efeito. Assim, esse é um dos estudos que eu acho bem interessante. O que eles fizeram? Eles tentaram ver qual o ácido graxo e quando ele tem efeito na reprodução. Então você pega aqui o controle, que era fornecido ácido graxo de palma ou o linoleico. E aí, desses dois, elas continuaram no controle no período de reprodução. Então esse aqui é antes da reprodução, no período de reprodução. Então esse aqui é o pós-parto imediato, período de reprodução. Então ficou controle ou óleo de peixe. Tá, a gente aqui no Brasil não pode usar óleo de peixe, não pode usar nenhum produto de origem animal para alimentação de ruminante. Mas o óleo de peixe aqui, qual que é a ideia dele? É fornecimento de ômega 3. Então aqui é saturado, ômega 3. Ômega 6 saturado, ômega 6 e ômega 3. Então aqui a gente já está mexendo no perfil de ácido graxo da dieta do animal. E aí a gente vê que tem um enorme efeito na reprodução. Então aqui, saturado, ou ômega 6, ou seja, sempre que ela tem o ácido graxo saturado no período de reprodução, a taxa de concepção foi menor do que quando ela tem ômega 3 no período de reprodução. Ou seja, o ômega 3 em si, ele é melhor para a reprodução do que o saturado ou o ômega 6. E a melhor combinação é insaturado logo após parto, é ômega 6 logo após no pós-parto e ômega 3 no período de reprodução. E aí a perda de embrião também segue a mesma tendência. Qual que é o racional disso aqui, de mexer com ômega 6 e ômega 3? Qual que é a ideia? O que uma vaca passa, ou uma cabra, ou uma ovelha passa logo após o parto? Só ouvi alguém murmurar, não entendi o que falou. A gente pensar em involução uterina, a gente pensar em uma metrite, uma doença metabólica. Qual que é a característica básica de um ômega 6? Muita gente aí a gente pode pegar da nutrição humana, o que a gente evita. O ômega 6 no geral, ele é pró-inflamatório. Então no momento do parto, a gente quer uma resposta inflamatória rápida e eficaz. Por isso a gente fornece ômega 6 logo após o parto, porque a gente dá substrato para a síntese de prostaglandinas, leucotrienos, eicosanoides, da série de ômega 3, das séries pró-inflamatórias. Então esse é o efeito. Passou esse momento que ela não tem mais uma inflamação, ela não tem mais que combater nada, e aí a gente baixa o status pró-inflamatório dela e põe o ômega 3, que são os EPAs, o DHA, que são os ácidos graxos anti-inflamatórios. Então a gente manipula no momento que ela precisa de uma resposta rápida, uma pró-inflamatório e depois um anti-inflamatório. E nisso que a gente encontra esse efeito na prenhez. E aí a gente
vê aqui morte embrionária, o saturado é maior do que uma linhaça que um saturado rico em ômega 3, a soja que tem um pouco dos dois aqui. Então, no geral, o ácido graxo saturado é pior para a reprodução, mas ele é melhor do que não ter gordura. Então, se a gente for escalonar, pensando em reprodução, o controle é pior do que o insaturado, que é pior... Desculpa, o controle é pior do que o saturado, que é pior do que o insaturado. E aí, do insaturado, a gente divide em ômega 3 e ômega 6, que o ômega 3 é melhor do que o ômega 6, pensando em reprodução. E outro dado, girassol e linhaça, girassol mais rico em ômega 6, linhaça rico em ômega 3. E aí, com base nesses dados, e esse aqui eu vou falar esse experimento da minha tese de doutorado, a gente manipulou a relação entre ômega 3 e ômega 6 na dieta das vacas. Então a gente tinha 3 relações, 4:1, ou seja, para cada 4 partes de ômega 6 tinha um ômega 3, e até 6:1, ou seja, anti-inflamatório, pró-inflamatório. Então, se a gente pensar em inflamação, a gente está subindo. Então aqui mais rico em ômega 6, mais rico em ômega 3. E aí a gente usa óleo de peixe, de cártamo e de palma para manipular esses perfis aqui. Esse aqui é um gráfico típico, e eu vou mostrar em toda a palestra que eu puder esse gráfico, porque e falo dele 30 segundos e demorou 3 meses para eu coletando sangue das vacas a cada 2 horas. Então, mas brincadeira à parte, assim, ele mostra o perfil pulsatório da prostaglandina, uma vaca que tem luteólise. Então aqui o efeito pré-luteolítico, aqui ela vai ter a luteólise, então aqui a gente vê a síntese de prostaglandina e depois a pós-luteólise. Uma vaca que não tem luteólise, a gente vê que a pulsatilidade, mas não tem os picos, e a progesterona, não, desculpa, esse aqui é o da progesterona, e esse aqui é o da prostaglandina. Então a gente vê não tem pico de prostaglandina e a progesterona fica na média e alta, em torno de 7. E se a gente vê que a progesterona, ela baixa a partir do momento que a gente tem os picos de prostaglandina. Ou seja, o útero secreta a prostaglandina faz a lise do corpo lúteo, para de produzir progesterona. Isso no ciclo normal. E aí a gente vê que manipulando a relação em ômega 3 e ômega 6, a gente manipula o ciclo estral e manipula as sínteses de prostaglandinas. Então a gente vê aqui as relações, então lembrando aqui, mais ômega 6, mais ômega 3, e a gente tem aqui os pulsos de prostaglandina e a síntese de prostaglandina. Então o número de pulsos, e a gente vê que quando tem mais ômega 6, tem menos prostaglandina do que quando tem mais ômega 6. Então, ômega 3, menos prostaglandina. E aí, no pulso luteolítico, ou seja, quando ela realmente teve a luteólise, o ômega 6 tem aqui um pulso maior. Ou seja, pensando em luteólise, fornecer ômega 6 para a vaca, ela vai ter uma luteólise mais eficiente. E aí, quando a gente tem aqui o acúmulo de progesterona. Então a gente vê que a vaca que tem mais ômega 3, anti-inflamatório, vai ter mais progesterona. Isso a gente pode relacionar com a sincronização, o feto sinalizar para o animal que ela está prenha. Então você diminui essa talvez uma luteólise precoce, que vai fazer com que o animal tenha uma perca embrionária. E aí a gente vê que manipulando a dieta, a gente conseguiu manipular o perfil de ácido graxo do útero. Então essa aqui é uma biópsia uterina, e a gente vê ácido araquidônico, rico em ômega 6, e o eicosapentaenoico, rico em ômega, que é um ômega 3. Então a gente vê, a partir do momento que a gente aumenta o ômega 6 da dieta, a gente aumenta o araquidônico do útero, e aqui diminui. Ao aumento o ômega 3, aumenta o EPA no útero. E o que isso significa? Ah, beleza, aumentou
o ácido graxo no útero. O que isso quer dizer para o animal? A gente está trabalhando toda nessa cascata de luteólise. Se a gente olhar aqui, as principais enzimas, então aqui é o receptor de ocitocina, à medida que aumenta o ômega 3, ele aumenta. Aqui o receptor de estrógeno, à medida que aumenta o ômega 6, ele aumenta a expressão. Síntese de prostaglandina. E esse aqui outra prostaglandina. A gente aumenta o ômega 6, ele aumenta. Todas essas enzimas aqui, elas são as enzimas que vão poder o desencadeamento da luteólise no animal. Ou seja, então todas essas enzimas aqui, quando a gente aumenta o ômega 6, ela aumenta a luteólise. E pode ser que, talvez, essa luteólise seja precoce. Então esse pode ser um dos motivos, ou a inibição dessas enzimas, o que garanta um maior prenhez quando a gente oferece mais ômega 3 para os animais. Pode ser que essas enzimas aqui, elas façam com que o feto sinalize, tenha uma sinalização melhor para a mãe que dá prenhez. Por isso ela diminui a luteólise. E aí, passando para a última parte, eu acho que eu estou até correndo demais, que é um pouco da programação fetal. O que é essa programação fetal? O que a gente pensa na programação fetal? Que é o efeito da nutrição da mãe na cria. Então, a gente manipula a dieta da ovelha e tem o efeito no cordeiro. A gente manipula a dieta da vaca e tem efeito na bezerra. Nesse estudo aqui, a gente tinha 3 dietas das vacas. Então, uma controle sem gordura. Essa é uma dieta, a gente tentou ao máximo causar mesmo uma deficiência de ácido graxo poliinsaturado. No ruminante adulto é impossível, no bezerro você pode às vezes até conseguir, mas no ruminante adulto é praticamente impossível você causar uma deficiência. Mas a gente pôs o mínimo possível. Nesse grupo aqui, era fornecido ácido graxo saturado, com sabão de cálcio de óleo de palma. Nesse terceiro grupo aqui, era o sabão de cálcio de óleo insaturado. Então, aqui, ácido graxo saturado. Nesse grupo aqui, ácido graxo insaturado, poliinsaturado. E aí dentro daqui, os tratamentos dos bezerras, mas eu não vou entrar no detalhe da bezerra. Esse tratamento, controle, ácido graxo saturado ou ácido graxo insaturado, eles foram oferecidos para as mães. 60 dias antes do parto, as vacas comeram uma dessas 3 dietas. A partir do momento que a bezerra nasceu, todas elas tiveram o mesmo tratamento. Ou seja, o tratamento desse estudo aqui é a nutrição da vaca. E aí, o que chamou bastante, eu não vou trabalhar toda essa tabela, mas a gente vai pensar aqui, pegar essa coluna aqui, que é a produção de leite na primeira lactação das bezerras. Ou seja, a gente alimentou as vacas por 60 dias antes do parto e avaliou a primeira lactação inteira das bezerras. Se a gente ver, na média, as filhas das vacas que comeram ácido graxo insaturado produziram em média 12 mil quilos na primeira lactação, que foi 1.600 quilos a mais que as do controle e 517 quilos a mais que a do saturado. Ou seja, se alimentar gordura para a vaca por 60 dias antes do parto, você fez que a novilha, a bezerra, a primípara, produzisse 1.600 quilos a mais na primeira lactação. O resto do tratamento era tudo igual. Na saturada, ou seja, a vaca que comeu gordura saturada, produziu 11,7 mil quilos na primeira lactação
1000 quilos a mais que o controle. Ou seja, independente da fonte de ácido graxo, fornecer ácido graxo para a mãe é benéfico para a filha. E a gente vê que ácido graxo insaturado é melhor do que ácido graxo saturado, pensando no efeito nutracêutico da bezerra. Essas bezerras, eu não estou com o dado aqui, mas a gente fez coleta de material, tecido hepático, e aí a gente viu todo o perfil a expressão gênica e muda tudo. Então a gente vê que a alimentação da mãe, ela vai ter todo um controle genético de expressão de alguns genes ligados à produção. E aí que a gente vê muito, fazendo um análogo com a nutrição humana, que tem muito hoje que a gente fala que o que você come nos seus primeiros 2 dias de vida vai mudar toda a sua vida, sua carga genética. E tem muito modelo hoje, que eu estava até conversando com o Gilberto mais cedo, nos Estados Unidos eles usam muito ovelha como modelo para humano, para síndrome metabólica. Então ovelhas que parem gorda, muito gorda, a chance desse cordeiro, e aí eles fazem uma analogia para o humano, ou seja, uma mulher com sobrepeso muito alto, muito forte, no parto, a chance desse indivíduo, o filho, ter diabetes, síndrome metabólica na vida adulta é muito grande. E aí a pior coisa que você quer fazer com o seu filho é a mãe com sobrepeso, a criança nasce pequena, menor um pouco menor do que o normal, e aí nesse primeiro ano de vida ele recupera. Ou seja, se seu filho nasceu pequeno, deixa ele pequeno até os 3 anos de vida. Não queira fazer ele compensar o baixo peso ao nascer, porque essa é a pior coisa que você está fazendo para ele, pensando na vida adulta, pensando na saúde adulta do indivíduo. E aí, voltando para o assunto que interessa, né? Eles fizeram esse estudo com as ovelhas também. As ovelhas, e isso foram mais ou menos, esse foi no terço final de gestação, então, ou seja, mais ou menos o mesmo período que do estudo das vacas. As vacas foram alimentadas com gordura saturada ou insaturada. E a gente vê aqui o peso dos cordeiros no final do confinamento. Ou seja, eles nasceram, desmamaram e foram confinados. Depois do nascimento, tudo num grupo só, o tratamento era o mesmo. E a gente vê aqui 5% a mais de ganho de peso quando os animais tiveram, as ovelhas receberam ácido graxo insaturado no final da gestação. E eles queriam entender se realmente era o efeito do ácido graxo insaturado. E eles fizeram um outro estudo, e aí eles tinham, e aqui todo era 0, ou seja, não recebeu gordura, 1% da dieta era ácido graxo insaturado ou 2% da dieta. E é o mesmo modelo. Forneceu para a ovelha, o cordeiro nasceu, desmamou, foi para o confinamento. E aí a gente vê aqui quase 10% de peso a mais, comparado com o controle sem gordura, quando a ovelha recebeu gordura. Então a gente vê que realmente, e é um efeito linear, até 2%, a gente teve um incremento no peso de abate do cordeiro quando a ovelha foi suplementada no final da gestação. E aí essa programação fetal vai ter várias formas. Tem a programação fetal pré-cópula ou pré-ovulação, que eles chamam de flushing. Nessa já programação fetal do cordeiro já perto do nascer. E tem uma programação, aí já não é fetal, mas é pós-natal, do cordeiro na primeira semana de vida. Muitos estudos onde tem a suplementação da ovelha começa no pré-parto e continua no parto, e o cordeiro tem acesso ao mesmo alimento da mãe, esse efeito aqui é exponencial. Então tem a programação antes do parto e a programação pós-natal, que acontece, e vários estudos eles mediram, a expressão gênica hepática e até cerebral desses cordeiros aqui muda. No modelo para estudo humano, eles fazem cirurgia
no útero, né? Então coleta material do cordeiro dentro do útero da mãe, e aí vê que a expressão de diversos genes ela muda, isso que garante esse efeito pós-natal do tratamento. Bom, pessoal, eu acho que esse é meu último slide. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Leandro pela excelente palestra. E agora nós faremos um intervalo de 20 minutos para o coffee break, mas antes eu queria dar alguns avisos. Caso alguém tenha alguma dúvida ou algum comentário sobre a palestra do Leandro, a gente pede para vocês anotarem, que nós faremos uma discussão mais tarde com o próximo palestrante e um moderador. O coffee break vai ser servido do lado de fora do anfiteatro, então eu peço para vocês não voltarem aqui para dentro com comida ou bebida, comam lá fora, depois na hora de retomar vocês voltam aqui para dentro.